Olá, meus queridos alunos e queridas alunas, como estão passando? Espero que as coisas estejam indo bem, dentro do possível. Lembrem que para o direito, as áreas principais na formação de vocês são três áreas: a filosofia, a sociologia e a história. E claro que também a expressão da língua, né? Que tal Camões? Minha pátria é a língua portuguesa, dizia o Fernando Pessoa, né? É um culto à personalidade, não, é lembrança do Camões, não é verdade? Uma lembrança da percepção do Camões, Luís Vaz de Camões, que é o pai da língua portuguesa. Assim como Dante é o pai da língua italiana, Miguel de Cervantes a língua espanhola, quer dizer, o culto, o respeito à própria língua. Claro que todo país tem os seus heróis. Lembra que na Grécia, dois grandes heróis, na Ilíada e Odisseia, a maior obra escrita por Homero, né? A caminhada de Aquiles e de Ulisses na volta, né? Quando ele volta de Troia para Ítaca. Então, toda a caminhada, a descrição dessa caminhada, é a primeira obra literária importante. Para nós, a língua é fundamental. O conhecimento da língua, o instrumento de trabalho nosso é a língua. Bom, estamos no Império Romano, fomos até a Bretanha, fomos a Lusitânia, estamos no Brasil agora, passamos pela América, estamos no Brasil, a nossa pátria, nossa querida pátria, e vou trabalhar com vocês hoje a Era Vargas. Vargas era um advogado formado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele tem um papel fundamental na criação da nossa universidade. Foi através de um documento de Getúlio Vargas que Monsenhor Salim funda a nossa Pontifícia Universidade Católica em 1941. E depois ele volta novamente em 1951, ele é reeleito e ele assina a fundação na nossa Faculdade de Direito. Então Getúlio tem uma participação importantíssima na nossa instituição. Ele fica no governo de 1930 até 45, acaba a Segunda Guerra Mundial, mas depois ele volta em 51 e suicida-se em 1954. Então, quase 25 anos de poder no século passado, século XX, um quarto do século tem uma dívida ao Getúlio Vargas a questão das instituições que ele formou. É claro que ele toma posse na Revolução de 30, ele era ministro da Fazenda do Washington Luiz. Lembra que em 1929 teve o crack da Bolsa de Nova York, com isso houve uma depressão e embora o Júlio Prestes houvesse sido eleito para governar São Paulo, ele era de São Paulo, governar o Brasil, houve o golpe do Getúlio, não é? Contra o que eles diziam de política café com leite. Havia uma alternância de poder. Logo depois da proclamação da República, quando entra Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, Prudente de Moraes como primeiro presidente civil do Brasil. Aliás, vale a pena visitar o Museu do Prudente de Moraes aqui em Itu. Tem a mesa onde ele trabalhava, realmente é um revolucionário republicano. Então, nota, quer dizer, chegamos até Getúlio. O Brasil teve até agora já 38 presidentes. Então, o sistema é republicano presidencialista. Quem inventou o presidencialismo foi George Washington, nos Estados Unidos. O primeiro presidente americano, ele inventou o presidencialismo. Lembre uma coisa, George Washington era para ser Jorge I dos Estados Unidos. Havia uma proposta de monarquia. Então ele manda uma série de pessoas irem até a Europa, Lafayette, Benjamin Franklin. Ele fala, não, esse sistema monárquico não funciona, não é um bom sistema para nós. Então, a invenção do presidencialismo é um sistema inventado pelos americanos. Então, Getúlio toma posse em 1930, né? Ele quebra esse monopólio político da República Café com Leite. Uma hora São Paulo era presidente, outra hora Minas. Ele quebra esse monopólio, governa então de 1930 a 1945 e de 50 a 54, quando ele volta, né? Então praticamente 25 anos de poder.
Claro que houve aquele atentado na Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro, contra o Carlos Lacerda. O Lacerda era o inimigo político do Getúlio Vargas e falava sempre mal do Getúlio, até que o Gregório Fortunato, que é o guarda-costas do Getúlio, acaba querendo assassinar o Carlos Lacerda, que morava na Rua Toneleiro, lá no Rio de Janeiro. Mas só que acerta o tiro que ele vai para matar o Carlos Lacerda, acerta o Major Vaz. E aí começa a derrocada do Getúlio, tá certo? Uma visão que nós vamos tentar mostrar para vocês, recordar. Aliás, vale a pena o filme do Tony Ramos, Getúlio Vargas, é um filme interessante, tem no YouTube gratuitamente. Aproveitem esse momento moderno que nós estamos, a quantidade de informações pelo YouTube é muito interessante, vale a pena. O atentado contra o Carlos Lacerda fica ferido e o Getúlio diz: o tiro que era para acertar o Carlos Lacerda, que acabou matando o Major Rubens Florentino Vaz, o major da aviação aeronáutica, me acertou. Então, indiretamente, o tiro acabou acertando o Getúlio Vargas. Na Rua Toneleiro, 180, tem lá o prédio até hoje, né, cultivada essa ideia. E o guarda-costas do Getúlio, depois foi preso, acabou foi morto na prisão. É uma história trágica. O Brasil fala que é um país não violento, mas a nossa Lusitânia aqui teve sinais também complexos, né? Claro que a visão de culto à personalidade, todo ditador gosta de fazer culto à personalidade. Eu não estou fazendo culto à personalidade do pai da língua, né, pessoal? A língua é nosso instrumento de trabalho. Isso aqui é símbolo de que houve alguém que cuidou da língua portuguesa, imitando Ulisses, do Homero, né? Então, essa ideia de culto à personalidade, Getúlio gostava de cultivar a sua personalidade, né? Quando o escultor fez a sua própria estátua, há um slide mostrando para vocês isso, você mostra lá ele esculpindo, ele admirando o escultor fazendo a sua própria imagem. Claro, culto à personalidade sempre existiu, desde os Ramsés II, né, os faraós egípcios, lá em Abu Simbel, já faziam estátuas enormes deles. Nos Estados Unidos também, no Monte Rushmore, tem lá as cabeças de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, quer dizer, cultivando a personalidade. Mao Tse-tung na China, Stalin na antiga União Soviética, Hitler, Mussolini na Itália e na Alemanha, e Fidel Castro e Che Guevara em Cuba. Então, o homem sempre culto à personalidade. Isso não é legal, né? Porque Dom Pedro II, quer dizer, o culto à personalidade, quer dizer, valorização eu prefiro as ideias da pessoa. Eu gostava muito do professor Miguel Reale. E eu, quando o conheci, fiquei impressionado com a capacidade dele de articulação da palavra. Mesmo aos 90 e poucos anos, já continuava dando aulas e continuava. Mas não havia o culto à personalidade do professor Miguel Reale, mas as suas ideias, que são muito importantes para nós do direito. Bom, Getúlio suicidou-se. O filho era médico, ele pergunta onde fica o coração, o filho mostrou o local, ele dá um tiro bem no ictus cordis, acertou lá, e saiu da vida para entrar na história, diz ele. O Gregório Fortunato é conhecido como Anjo Negro, e depois ele foi preso, ele foi julgado, também fizeram uma injustiça aí com o Gregório Fortunato, né? E também foi preso o Climério, né, que parece que é um dos que deu o tiro lá no Major Vaz, e por trás estava parece a compra de uma fazenda pelo guarda-costas do Getúlio, e parece que um dos filhos do Getúlio estaria envolvido nisso também. Então são situações políticas. Mas foi um tiro, né, a queima-roupa, tanto é que está lá no Museu do Catete, lá no Rio de Janeiro. Vocês, se quiserem visitar, tem lá até o pijama que ele estava, tem a arma de fogo, né, o Colt calibre 22, tem o projétil, o pijama, o local, está tudo conservado lá no Rio de Janeiro. É um momento complexo. Só morto sairei do catete. Os ditadores realmente querem se perpetuar no poder, né? Quer dizer, tá 25 anos de poder aqui, vai se exilar lá na França, sei lá onde, vai passar. Não, poder, vida é nenhum poder, o máximo de sabor e uma pitada de sabedoria. Vida não é poder. Quer dizer, o poder acaba esmagando as pessoas
que ficam dominadas pelo poder. Bom, visitem depois, se puderem, na internet, tem também lá o Museu do Catete no Rio de Janeiro, o Projétil, Arma de Fogo, né? E um filme que vale a pena também, com o Tony Ramos, um filme muito bem feito, Getúlio. Então assistam no YouTube, vale a pena. Né? Claro que o Getúlio teve, né, uma participação importantíssima na tomada de posse em 1930, queda da Bolsa de Nova York em 29, e a posse do Getúlio. A Primeira Guerra Mundial também, de 14 a 18, houve um enfraquecimento das nações, algumas nações se despontaram, logicamente, os Estados Unidos principalmente, mas Nova York foi a primeira capital dos Estados Unidos, né? Tanto é que o primeiro presidente, George Washington, tem uma estátua enorme lá, em frente à Bolsa de Nova York, onde ali foi a primeira capital dos Estados Unidos. Getúlio era ministro da Fazenda do Washington Luiz e acaba dando golpe no próprio presidente, né? No próprio amigo. O vice de Getúlio era João Pessoa. João Pessoa também havia sido assassinado pelo advogado João Dantas, que era amante da professora Anaíde Beiriz, que parece que ele também, o João Pessoa também se apaixonou por ela, então parece que é um crime passional que acabou causando a morte do João Pessoa. Bom, o Getúlio organiza como primeiro ato as Cortes de Apelação do Distrito Federal e, atenção, cria a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ato de Getúlio Vargas. Lembra lá do Estatuto do Império, o Estatuto da OAB, em 1843, aquele esboço. Mas a criação da OAB é um dos seus primeiros atos, aliás, o decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, praticamente um dos primeiros atos. Então ele cria a OAB. Né? Era formado em Direito, promotor, na época chamava promotor de Justiça, promotor público, né? Então ele faz o primeiro ato de criação da OAB, órgão importantíssimo, né? Diz lá no artigo 17, fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados. Órgão importantíssimo, porque disciplina todo o ordenamento institucional da OAB, né? Importantíssima este ato para nós. Bom, cria também o Código Eleitoral em 1932, as mulheres passam a votar, já que não havia voto, né? Institui o voto secreto também, possibilitou o voto feminino, título de eleitor, cria também a Constituição de 1934. Lembra que em 32, como o golpe de Getúlio foi em 30, em 32 o Estado de São Paulo se rebelou e fez a Revolução Constitucionalista de 32. Tanto é que em 34 nós teríamos a Constituição, a terceira, né? Porque na verdade é uma Constituição só, né? A primeira, 1824, depois 1891, na República, após a proclamação. Sempre que tem uma Constituição, uma carta nova, que é a mesma carta, a carta é uma só, mas quando há uma reforma da carta, é porque algum fato antecedeu. O que aconteceu? Independência em 1822, 1824, Constituição, nasce o país. 1889, proclamação da República. Não podia ficar com a Constituição monárquica. Então, 1891, com Rui Barbosa, né? A Constituição, há uma modificação. Em 30 tem a Revolução, 32 São Paulo reivindica uma nova Carta Constitucional, 34 Getúlio faz então uma Carta de Constituição de 34, reunida Constituinte em 33. Em 37 ele dá um golpe em cima do golpe, que ele já havia sido dado, com aquele famoso plano Cohen, dizendo que os comunistas queriam pegar o Brasil e ter o poder no Brasil, então ele faz uma nova carta em 37, o Chico Ciência, que era o seu advogado responsável pela escritura da carta. Então dá um golpe em cima do golpe, cria o Estado Novo, 37. Com o final da guerra, Segunda Guerra Mundial, em 45, assume o Dutra, Eurico Gaspar Dutra.
nova Constituição reformada. A mesma Constituição, mas com fase de 1946. Depois tivemos a Revolução, o golpe de 64, então 67, nova reforma da Constituição, o adendo de 69, 1969, e finalmente a Constituição Cidadã de 1988. Né? Uma cidadã, por que ela chama cidadã? Porque traz os seus artigos, o artigo 5º, propriamente dito, a Constituição Cidadã. As outras colocavam a Carta do Cidadão lá atrás, né? Lá na época mais antiga. Né? Colocava no final da Constituição, tá certo? Então, primeira Constituição do Getúlio Vargas abre a Constituinte em 33, ela é, então, outorgada em 34, né? São Paulo faz a Revolução Constituinte, morrem lá os estudantes, né? Camargo, Miragaia, Drauzio e Martins, MMDC, aquele momento MDC. Campinas participou ativamente da Constituição, aliás, da Revolução de 1932, no mausoléu ali na Vila Saudade, com o mausoléu dos soldados que morreram, né? Tem lá uma série de nomes, São Paulo, Santos, são cidades que participaram na Revolução, só que perdeu para Minas. Minas acabou ganhando a Revolução. Então, esta Constituição de 34 tem lá vários artigos interessantes, eu vou passar para vocês os principais, vocês deem uma olhada. Né? Claro que depois coloca a questão da competência no artigo 5º, privativamente a União, legislar sobre direito penal, comercial, civil, aéreo, processual, registro público, juntas comerciais, como vocês terão aí nos slides do PowerPoint. E também, então, a questão municipalista, os municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. Né? Então, eletividade do prefeito, todas as normas colocadas, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, no artigo 51. Então, teremos uma carta constitucional logo após o golpe de Getúlio em 30. Vocês terão vários artigos aí que eu passo para vocês em PowerPoint. Outra coisa, a carta eleitoral, logicamente, garantias individuais, não é verdade? Havia também um interesse no Getúlio nas questões propriamente ditas relacionadas à questão trabalhista também, né? A Constituição de 34 coroou as leis trabalhistas que já existiam, no sentido de dar uma força de lei constitucional. O direito do trabalho sempre foi dito como uma justicinha, né? O pessoal fala que, mas o trabalho vem de tripalho, né? Tripalho era um instrumento de tortura que usavam na Idade Média para torturar as pessoas. Era uma forquilha de madeira que era usada para pegar o feno, né? Tripalho, o trabalho. Então, claro que a legislação trabalhista é importantíssima. Getúlio Vargas cria, então, a Justiça do Trabalho, né? É um capítulo muito importante. Uma visão nacionalista também, ele é bastante nacionalista. Vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou noticiosas às sociedades anônimas por ações ao portador e a estrangeiros. Então, havia um controle das empresas jornalísticas. Havia, então, esse controle importante na educação também. Getúlio cria uma educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família, pelos poderes públicos. A educação física, que sempre foi muito precária no nosso país, colocava essa importância dos alunos terem disciplina em educação física, também favorável à família, né? A que tem mais filhos. Claro que havia interesse em votos, né? Havia sempre esse interesse de centros escolares, assistência do Estado e casamento, valorização da família, gratuidade do casamento, para que, logicamente, tivessem filhos. O artigo 138, na sua linha B, estimula a educação eugênica, pessoal. Como que pode estimular a eugenia? Foi criada na Inglaterra pelo Francis Galton, quer dizer, que tivessem pessoas que não tivessem deficiências, né?
no item D, socorrer famílias de prole numerosa, estão protegendo a questão de amparo à maternidade, criação de amparo infantil. Então havia uma preocupação, logicamente, com a família, mas o interesse era voto. Né? A mudança da capital também havia um interesse para um ponto central no país. Já Dom Pedro I falava dessa mudança, mas Getúlio reafirma, né, no artigo 4º das disposições transitórias, a mudança da capital. Diz lá o artigo 4º, será transferida a capital da União para o ponto central do Brasil. Será que foi interessante, foi bom para o Brasil ter essa mudança da capital? A maioria das capitais do mundo são próximas ao porto, né? O próprio Washington é perto, Paris não é tão distante, Londres, Roma, são próximos aos portos. Né, ao levar a capital para o centro do país, dificultou o acesso da população. Claro que em volta de Brasília tem um cinturão de cidades satélites ali, que acabam, né, comprometendo ainda mais a questão social no Brasil. Bom, Constituição de 37, da ditadura, do golpe em cima do golpe, é uma ditadura Estado novista, decreta estado de sítio e nomeia lá, então, né, é uma instituição imposta, não é promulgada, é outorgada por causa aqui do plano Cohen. Né? Havia uma ideia que os comunistas queriam pegar o poder e foi um plano forjado nas dependências do Estado-Maior. Nós conhecemos a história como tem sido no Brasil, não é verdade? Quer dizer, decreta fechamento do Congresso e anuncia a nova Constituição. A Constituição já estava pronta, elaborada pelo Francisco Campos, o Chico Ciência. Esse mesmo Chico Campos fará depois o AI-5 aqui com o Médici. Veja que esses indivíduos têm vida longa, né? Conseguem manobrar a questão da justiça e do poder. Está lá o Chico Ciência, o Francisco Campos, que fará essa Constituição, também dita polaca, porque havia sido fazer até uma conotação pejorativa da questão da Polônia. Mas eu coloco depois para vocês aí esse texto da Constituição de 37. Bom, que mais? Houve também uma tentativa como polaca, com a visão de polaca, justificar esse golpe de Estado como preâmbulo da infiltração comunista e iminência de guerra civil. Tá certo? É uma constituição da ditadura, todo o poder ao executivo federal, já que a lei principal de um país é a Constituição, né? Então diz lá no seu artigo 37 da Constituição, no artigo 73 da Constituição de 37, o presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a política interna e externa, promove e orienta a política legislativa de interesse nacional e superintendente à administração do país. Claro que o presidente ele era personalista, ele tinha uma visão ditatorial, traz para si toda essa questão do poder, né, ligado aí, tá certo? Então, coloquei alguns artigos para vocês verificarem, depois vale a pena dar uma pensada também nessa questão. O artigo 27, o prefeito será de livre nomeação do governador do estado. Então, havia uma nomeação, uma indicação, uma imposição. Os governadores nomeavam os prefeitos das cidades. Cria o Conselho da Economia Nacional, baseado, logicamente, na Carta do Lavoro de Mussolini. O Getúlio tinha uma afinidade com os governos do eixo, Hitler e Mussolini. Ele tinha uma nora que era alemã, que influenciou muito aqui no Rio, a prisão da Olga Benário, mulher do Luiz Carlos Prestes. Depois o Luiz Carlos Prestes, quando ela morre lá em Auschwitz. Mas curioso, em 51, quando o Getúlio volta, quem está ao lado do Getúlio no palanque para falar do Getúlio? O Luiz Carlos Prestes. Os políticos não têm vergonha na cara. O cara manda matar a mulher dele, manda lá, entrega para a Gestapo, mas depois ele fala, não, temos que superar as questões individuais. Ora, tem essa paciência, né? Então, Carta do Lavoro, baseado na visão do Mussolini, havia uma certa afinidade, né? E também o voto no artigo 117, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, não podendo ser eleitor analfabetos, militares em serviço ativo, mendigos e os que tiverem
privados temporário definitivamente dos direitos políticos. Então, né, claro que os direitos e garantias individuais estão no artigo 122, já no final da Constituição. A nossa Constituição Cidadã está aqui no artigo 5º. Cria também o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Olha a importância da propaganda. Claro que os ditadores sempre sabem da importância da propaganda. O Hitler tinha lá o Goebbels, né, ministro da propaganda. O imperador Otaviano, né, Augusto Otaviano, tinha o Virgílio, que escreveu a Eneida como publicidade para o governo do Augusto Otaviano, né? Então, quem tem o poder sabe da importância, né? Claro que o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tinha o intuito de censurar a imprensa, mas também, né, de promulgar aí alguns atos importantes. Em 1935 surge a Hora do Brasil, conhecida como a Voz do Brasil, todo mundo conhece, né? À noite lá aparece o presidente da República. O presidente da República da época sempre é a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, faz propaganda do presidente do momento. Então, dura 60 minutos, é uma hora de propaganda que vem lá da época do Getúlio Vargas, certo? Então, a educação da família, constituída pelo casamento indissolúvel, proteção do Estado, educação, né? A questão da própria educação física, ensino cívico, moral e cívica, trabalhos normais, obrigatórios em todas as escolas primárias, nenhuma escola autorizada ou reconhecida sem que se faça a exigência da educação física. Então, tem que educar para o civismo. E as leis trabalhistas, criando a Justiça do Trabalho, né? O Getúlio vai fazer também aquela carteirinha azul do trabalho, do Getúlio. Ele tem a número 00001. Então, Getúlio inventa aquela carteira do trabalho. Código Penal de 1940, que ainda é o nosso código que nós usamos com as modificações de 1984. Código de Processo Civil de Processo Penal de 1941. Também, né? Claro que o Código Penal de 1940 é um código que ele vai buscar lá no Mussolini, na visão ditatorial, né? Vai buscar, muitos artigos ainda tinham no Código Antigo, a defesa da honra, né? Legítima defesa da honra, quando o homem matava a mulher. Então, é um código que vai fazer agora praticamente 80 anos, né? 1940, e processo penal de 1941, com Nelson Gria e outros indivíduos fazendo a sua confecção. Claro que o Estado Novo, imposição das leis, lembra que a importância da visão do Beccaria também, influência do positivismo. O Getúlio ele seguia a escola positivista de Augusto Conte, através de um governador lá do Rio Grande do Sul, que era o seu ídolo, a personalidade que ele gostava, Júlio de Castilhos, né? Então, vem a visão também de toda a corrente positivista e utilitarista também, né? Beccaria, Jeremias Bentham e Feuerbach, né? Claro que houve um avanço com Beccaria dos delícios da pena, separação, mas a visão utilitarista é complexa, porque Bentham fala que você é feliz na medida que você tem mais coisas úteis, e não deixa de ser fruto também de uma visão positivista. Cria também a CLT, de 1943, lembrem disso, a legislação trabalhista, o decreto do trabalho é getulista, né? E também a importância da disciplina no trabalho. A lei cria carteira profissional, carteira de trabalho e previdência social. Vou mandar aí para vocês no slide, mostrando a número 0000001 do Getúlio, e faz um governo populista. Consolidação das leis do trabalho, que era importante, porque disciplinava os horários de trabalho, o descanso, né? Como nós temos hoje. As telefonistas não podem trabalhar mais de 6 horas por dia, algumas profissões que se expõem mais, radiologista também, no máximo 6 horas por dia. Na prática não é bem assim, porque às vezes a pessoa arruma 2, 3 empregos e acaba burlando esse sistema. Mas a CLT é de 1943, é uma legislação que vai disciplinar. Getúlio também cria os institutos de previdência social, do atendimento à população, dos bancários,
do Comércio, IAPC, IAPB, Instituto de Previdência dos Bancários, Instituto de Previdência dos Comerciários. Então, criava o IAPTEC, IAPC, IAPI, todos os industriários, né? Então, criava uma série de institutos. Claro que ele criou esses institutos para também que as pessoas fossem atendidas do ponto de vista da saúde, que dá origem do SUS é essa base getulista. Claro que os médicos atendendo lá, esse povo não ia fazer revolução, estava tendo atendimento. Então havia também uma importância da visão trabalhista, Departamento Nacional do Trabalho, Justiça do Trabalho. Lembrem que, né, essas questões são fundamentais para o direito, porque uma importância da justiça para nós é a questão da jornada de trabalho, né? Remuneração com descanso de mínimo 24 horas na época. Hoje é o fim de semana em inglês, 48 horas. A cada 6 dias de trabalho tinha um dia de descanso. Hoje são 2 dias de descanso, então vai evoluindo a sociedade, já que, né, haveria também uma limitação. Proibição do trabalho a menores de 14 anos. Isso é também interessante, porque as crianças com isso vão estudar. Proibição do trabalho em salário noturno. Lembra que na Revolução Inglesa as crianças desentupiam as chaminés e algumas morriam entaladas naquelas chaminés. Então, realmente, né, essa questão do trabalho foi, né, importante. Além de férias, né, a questão do gozo de férias, também é importantíssima essa questão, a criação da nossa Pontifícia Universidade em 1941, e depois Getúlio acaba também criando outras instituições importantes, como o petróleo, a questão da Petrobras, a usina siderúrgica de Volta Redonda, a questão da Fábrica Nacional de Motores. Ele começa a FNM, quando ele começa a pensar também nas questões relativas às rodovias. A rodovia começa com Getúlio e depois termina com Juscelino Kubitschek, quando aí paralisou totalmente as ferrovias no Brasil. Então, importante lembrar essa questão de a Carta Testamento, né, de Getúlio. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente, se desencadeiam sobre mim. Aí faz toda uma carta de lamentação, né? Cria a Eletrobras, cria, né, uma visão mais patriótica do próprio Brasil, mas depois ele acaba, né, como ele diz no final, sai da vida para entrar na história, mas podia ter tido uma visão diferenciada. Ele suicida em 1954, em agosto de 54. Bem, com isso nós temos uma ideia da importância do Getúlio Vargas para o Brasil, porque várias legislações aí, trabalhistas, legislações de educação, o país está se organizando. É um processo. Formação de um país é um processo complexo. E nós somos praticamente o país que tem 92 vezes o tamanho de Portugal, 16 vezes o tamanho da França. Nós somos o maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. O Brasil tem essa extensão territorial dada pelos portugueses que vieram aqui e ocuparam o espaço, mas com o Zé Bonifácio de Andrade e Silva houve essa ampliação do país e a manutenção da sua independência, e estamos construindo o país, todos nós, principalmente vocês jovens que estão estudando. Eu acho que a grande libertação do movimento é estudar. Não basta só denunciar, tem que participar do diálogo, do debate, para transformar essa realidade. Por isso a importância da nossa universidade, né? Quando nós pensamos no Império Romano, será que houve queda do Império Romano? Não, o Império Romano se transformou em Igreja Católica e, com todas as críticas, ainda mantém um sistema educacional decente no nosso país. Não é mesmo? Coloca aí todas as PUCs que tem no Brasil, né? A educação. Portugal só tem uma PUC. Portugal tem chama Pontifícia Universidade Católica Portuguesa, Campus do Porto, é Campi, que chama plural de campus, é Campi do Porto, Campo Lisboa e Campo Évora. Então são só 3 campi. Nós temos aqui praticamente em Campinas 3 campi. Campo Central, Campus 1, Campus 2. Então, realmente a importância da formação desse tripé do Ocidente. Qual é o tripé? Jerusalém, com a ética hebraico-cristã,
Atenas com a filosofia grega e Roma com a criação das instituições. Então, esse tripé, não é verdade, que sustenta a civilização ocidental, temos que lembrar sempre, não é verdade? Esse tripé, Jerusalém, Atenas e Roma, tá certo? Com as instituições jurídicas, com a criação de toda essa complexidade que é a formação de um país, tá bem? Um grande abraço a vocês, felicidades, um abraço virtual, boa caminhada para vocês, estamos terminando, estamos nos finais. Tudo de bom.